9 de julho de 2018. Broad Peak, Paquistão, 7.300 metros de altitude. Rick Allen era o principal montanhista da Grã-Bretanha, com 40 anos escalando os picos mais mortais do mundo. Seus colegas viram a lanterna de Rick Allen descendo a encosta sob ventos fortes e escuridão total. Então, de repente, a luz dele desapareceu, piscou e sumiu. Rick Allen, de alguma forma, sumiu no penhasco gelado da morte dos Himalaias. Seu companheiro subiu até onde ele desapareceu, sem rastros, sem som, sem sinal. Rick já tinha estado lá sozinho, ferido, se não já morto, sem corda, sem rádio, sem abrigo. Em uma altitude onde o corpo humano começa a desligar em poucas horas, isso foi há 36 horas. Bem-vindo ao Extreme. Quando se tratava de montanhas, Rick Allen não temia nada. Uma vez, quando tinha 33 anos, uma avalanche no Monte Makalu o lançou montanha abaixo. Seu parceiro de escalada viu sua cabeça se abrir. Parece assustador, mas, para quem o conhecia, isso mal vale a pena ser mencionado. Rick Allen não fazia ideia de que seria chamado de melhor montanhista do Reino Unido. Ninguém jamais ouviu falar, ou que isso o levaria a este momento horrível. Ele cresceu na Inglaterra em 1954, filho de um homem que amava as colinas escocesas. Seu pai o levava para as terras altas da Escócia quando era garoto. Viagens simples em família, do tipo que a maioria dos pais faz uma vez e guarda como uma boa lembrança. Mas essas viagens moldaram Rick. Na primeira semana na universidade, ele entrou no clube de montanhismo. Um colega de equipe que escalava com ele desde o início lembrou que Rick era sempre o último a querer desistir, sempre aquele que queria só mais uma olhada. Por 40 anos, Rick escalou em um nível que poucos alpinistas profissionais alcançam e enfrentou situações que teriam encerrado muitas carreiras. Sandy Allen, seu amigo mais próximo e parceiro de montanha em muitas expedições, observou que Rick às vezes se aventurava em territórios. Isso deixava Sandy nervoso, pois acreditava que Deus cuidava dele. Então, aos 29 anos, ele passou 12 dias escalando uma nova rota na face sul do Ganesh Chamal, no Nepal, sem nenhum apoio. Eles ficaram sem comida e combustível antes de descer, mas ele continuou. Aos 31 anos, ele e seu parceiro de escalada passaram 6 dias e 5 noites em cavernas de neve, abrindo uma rota totalmente nova. Na face sul do Pomori, uma montanha de 7.000 metros sem oxigênio suplementar, eles a chamaram de Rota Escocesa. Aos 36 anos, ele fez a primeira ascensão britânica do Kantengri, a montanha mais perigosa do Cazaquistão, com 7.000 metros de altitude. Aos 38 anos, ele chegou ao topo do Dhaulagiri, a 7ª montanha mais alta da Terra, com 8.167 metros de altitude. Por uma nova rota, eu posso continuar indefinidamente. Quando Rick Allen chegou ao acampamento base do Broad Peak em junho de 2018, já tinha 40 anos de experiência e provas de que podia sobreviver ao que outros não conseguiam. Ele conhecia seus limites, ou achava que sim. O Broad Peak está na cordilheira do Karakoram. É a 12ª montanha mais alta da Terra, com 8.047 metros de altitude, e tem 2 detalhes interessantes. Sua aresta do cume tem cerca de 1.800 metros de largura, daí o nome, e seu clima é emprestado diretamente de sua vizinha, K2, a 2ª montanha mais alta e mais mortal da Terra. No verão de 2018, as condições do K2 estavam simplesmente catastróficas por 3 semanas seguidas. Tempestade após tempestade atravessou a cordilheira do Karakoram. A neve caía continuamente, as rotas desapareciam sob o acúmulo de neve fresca. Diversas expedições cancelaram os planos de chegar ao cume, enquanto outras passaram semanas no acampamento base vendo a neve cair nas montanhas. Eles viajaram pelo mundo para escalar, e uma dessas expedições era a equipe do Rick. Eles chegaram ao acampamento base do Broad Peak em junho de 2018 com um plano ambicioso. Queriam escalar uma rota totalmente nova pela face sudoeste da montanha. Eram 4 alpinistas, Rick, Sandy Allen,
um instrutor de montanhismo polonês chamado Kacper Tikeli e um alpinista tcheco chamado Stanislav Werba. Mas semanas de nevasca constante fizeram com que a face sudoeste acumulasse neve demais. As condições estavam erradas, então eles tomaram uma decisão inteligente. Eles tentariam a rota normal, apenas como uma forma de subir mais alto na montanha, testar seus corpos e se manterem preparados. No dia 7 de julho, Rick e a equipe chegaram ao Campo 3, o último acampamento antes do ataque ao cume, a cerca de 6.890 metros de altitude. O plano era passar a noite, avaliar as condições e tentar o cume no dia seguinte, mas os ventos estavam fortes na manhã seguinte. O clima estava simplesmente ruim. Chegar ao cume parecia impossível. Sandy cancelou sua tentativa de cume e decidiu descer, deixando apenas Rick, Kacper e Stanislav no Campo 3. E na noite de 8 de julho, Rick decidiu que tentaria o cume naquela noite. Quando contou aos outros alpinistas, Kacper imediatamente disse a Rick que não iria. Antes da subida, a equipe havia concordado que só tentariam o cume em condições perfeitas. O clima claramente não estava perfeito. Kacper ficou em sua barraca, mas Stanislav, por outro lado, escolheu seguir Rick. Com que frequência você pode escalar com um dos maiores montanhistas britânicos? Não dá para recusar. Mas depois de 1 hora, na tentativa de cume, até Stanislav parou. O tempo estava piorando, não melhorando. Ele olhou para Rick e disse diretamente que aquilo era perigoso demais e que era para voltar. Mas Rick continuou completamente sozinho. Ele escalou durante a noite na escuridão total, a mais de 6.700 metros acima do nível do mar. Cada respiração devia parecer fina e insuficiente. Cada passo devia tirar algo dele, e em algum lugar acima dele, o cume que ele vinha perseguindo. Às 18 horas, 9 de julho de 2018, após escalar por quase 22 horas, Rick Allen estava sozinho no topo do Broad Peak. Ele finalmente conseguiu. Foi o seu 5º cume, acima de 8.000 metros, sem oxigênio suplementar. Uma conquista realmente especial. Ele parou para recuperar o fôlego e logo desceu rapidamente antes que o tempo mudasse. Não havia razão para demorar. A parte difícil já tinha acabado. Tudo o que restava era voltar para casa. Mas descer o Broad Peak não é fácil a 7.600 metros de altitude. O Broad Peak não é uma encosta suave. É uma paisagem irregular, de enormes paredes de gelo e pedras gigantes empilhadas umas sobre as outras. E entre elas, há fendas profundas, largas o suficiente para engolir uma pessoa inteira e lançá-la centenas de metros direto para dentro da montanha. Não há espaço para erros aqui, mas em boas condições, com um parceiro e a luz do dia, é direto. Rick não tinha nenhuma dessas coisas, e após 22 horas de escalada contínua, seu corpo estava funcionando no limite. Ele já tinha superado montanhas mais difíceis e piores condições, seu corpo sabia agir. Ele desceu na escuridão como alguém que, após 40 anos de memória muscular, deixa o corpo trabalhar quando a mente já não aguenta mais. Cerca de 30 minutos após a descida, aconteceu. Num instante, ele se movia devagar, com um machado de gelo acima e os pés no gelo. No momento seguinte, seu pé pisou na borda de uma rocha e encontrou apenas ar e escuridão. Antes que pudesse piscar, as encostas geladas do Pico Broad passavam rapidamente pelo seu rosto, rápido demais. Seu corpo girava como uma roda, torcido, completamente fora de controle. Em algum lugar no fundo de sua mente, havia um único pensamento: é o fim. Rick caiu 30 metros da parede de gelo e depois deslizou 400 metros pela face do Pico Broad até bater em um bolsão de neve fofa que interrompeu sua queda. Seus olhos viam apenas escuridão e seus ouvidos ouviam silêncio. O maior alpinista desconhecido da Grã-Bretanha estava deitado de bruços na neve a 7.300 metros de altitude e ninguém no mundo sabia disso. De volta ao acampamento, Kacper e Stanislav estavam observando suas lanternas de suas barracas. Eles seguiram Rick até o cume o dia todo e, durante a descida, viram a luz sumir rápido em uma depressão da encosta. Esperaram que ela voltasse a aparecer.
Do outro lado, não apareceu. Então, Stanislav colocou seu equipamento e subiu em direção ao local. Quando chegou lá, a neve estava completamente intocada. Não havia pegadas, nenhum som além do vento, nenhum sinal de que Rick tivesse passado por ali. Ele voltou para a barraca, confuso com o que havia acontecido. Por várias horas, 2 alpinistas experientes ficaram sentados em uma barraca a 6.890 metros de altitude, observando uma encosta que não se movia, perguntando a si mesmos onde estava Rick. Ou ele estava ferido na encosta, sem conseguir se mover, ou havia caído de um penhasco fatal, e eles não sabiam qual das opções era. Quando a manhã chegou em 10 de julho e a encosta acima deles continuava imóvel e silenciosa, Katspur e Stanislav tiveram que tomar uma decisão impossível. Você espera por um homem que pode já estar morto? Ou aceita o que as evidências diante de você estão dizendo e desce em segurança? Eles decidiram encontrar um meio termo. Eles prepararam seus equipamentos, mas deixaram a barraca de Rick montada com saco de dormir, roupas extras e comida, tudo pronto caso ele conseguisse voltar pela encosta. Eles desceram exaustos e precisando de ajuda. Ao contar para Sandy, ele ficou arrasado, mas o que mais poderia fazer? A equipe dele divulgou um relatório dizendo que Rick Allen estava oficialmente desaparecido e presumido morto, mas o que eles não sabiam era isto. Horas depois que Rick caiu e deslizou, ele abriu os olhos. Ele estava de bruços na neve a 24.000 pés de altitude. Ele não sabia onde estava, não sabia como tinha chegado ali. Ele tocou o rosto e sua luva ficou molhada de sangue. Ele levou a mão à cabeça, a lanterna havia sumido. Ele procurou a mochila, também não estava lá. Tentou se lembrar do que tinha acontecido, mas os detalhes vinham fora de ordem. Como fragmentos de um sonho, ele não conseguia juntar tudo. Veja, quando Rick bateu naquele bolsão de neve, o cérebro dele se chocou com força contra o interior do crânio. Esse tipo de impacto causa uma lesão cerebral traumática moderada, apaga a memória e embaralha o julgamento. Mas esse era só metade do problema. O cérebro humano consome mais oxigênio que qualquer outro órgão do corpo. Rick estava a 24.000 pés, onde o ar contém aproximadamente metade do oxigênio que existe ao nível do solo. O cérebro dele já funcionava com pouco oxigênio antes da queda e agora estava lesionado. Além disso, quando um cérebro já lesionado fica sem oxigênio ao mesmo tempo, o dano é muito pior. Rick se levantou daquele monte de neve e se sacudiu. O procedimento inteligente era ficar exatamente onde estava, cavar um buraco na neve para conservar o calor e esperar o amanhecer. Em vez disso, ele se levantou e começou a andar no escuro, sozinho, sem luz, sem água, sem abrigo. Ao amanhecer, Rick estava no lugar errado, tendo se desviado cerca de 300 metros da rota segura para casa. Imagine-se parado em um campo, com a porta de sua casa a 300 metros à esquerda. Agora imagine isso a 7.300 metros de altitude, onde um passo em falso significava a morte. E o corpo de Rick estava travando uma terceira batalha, a água. Nessas altitudes, o corpo perde água mais rápido do que em quase qualquer outro lugar da Terra. Cada respiração retira a umidade dos pulmões. Rick já estava escalando há 22 horas antes da queda. Ele estava desesperadamente sedento, porque não tinha água, seu sangue estava ficando mais grosso, seu coração estava trabalhando mais, e ele tinha um ferimento aberto. Menos oxigênio estava chegando a um cérebro que já estava funcionando mal, menos oxigênio. Decisões piores. Decisões piores significavam mais tempo exposto na montanha. Mais tempo exposto na montanha significava mais desidratação. Mais desidratação significava menos oxigênio para um cérebro já lesionado e assim por diante, piorando a cada hora. Em um certo momento, ele começou a ver formas estranhas na escuridão, ouvir sons que não tinham fonte e se mover em direção a coisas que não estavam lá. Ao alcançá-las, sentia-se entrando e saindo de um mundo de sonhos, tendo alucinações. Isso era a última coisa de que ele precisava e o primeiro sinal de que seu cérebro estava prestes a desistir.
Cientistas que estudam sobrevivência nessas condições calculam isso. Um alpinista sem abrigo, nessa altitude, nesse frio, com esses ferimentos, tem aproximadamente 12 horas antes que seu corpo desista. Rick Allen já estava lá há mais de 20 horas. Logicamente, racionalmente, cientificamente, ele deveria estar morto por volta das 8 da manhã do dia 10 de julho. O cozinheiro Fuhrman, na base do Broad Peak, vasculhava as encostas superiores com um telescópio, como às vezes faz a equipe do acampamento base. E a cerca de 7.600 metros de altitude, bem longe da rota normal de descida, ele viu algo na neve, uma forma estranha. Ele presumiu que fosse uma mochila abandonada. Alpinistas deixam equipamentos durante as descidas. Não era incomum. Ele ia seguir em frente, mas ao olhar de novo, correu para o acampamento mais próximo pedindo ajuda, pois aquela forma não era uma mochila, estava se movendo. Fuhrman chegou primeiro ao acampamento, base do K2 Fica, a alguns quilômetros do Broad Peak, e era o mais próximo dele. E foi lá que um jovem operador de drone polonês, chamado Bartek Bardził, estava se preparando para algo histórico. Seu irmão, Andrij, estava planejando se tornar a primeira pessoa na história a descer o K2, esquiando desde o cume. Bartek estava lá para filmar tudo, mas naquele instante, outra pessoa precisava do drone. Havia apenas um problema. O drone que ele tinha com ele era um DJI Mavic Pro. Era um drone de consumidor. A altitude máxima de voo dele era de 5.000 metros. Rick Allen estava a 7.600 metros. Felizmente para Rick, Bartek passou meses modificando o software do drone para filmagens em expedições de alta altitude. Ele hackeou o firmware para burlar as restrições de altura do fabricante. Descobriu isso. Manter as baterias aquecidas no bolso da jaqueta antes do voo era a diferença entre um drone que conseguia atingir altitude e um que caía do céu. Ele levou essa máquina mais alto que qualquer drone de consumidor já havia voado. E mesmo que 25.000 pés fosse além do que já tentara, ainda assim a lançou. O drone ultrapassou seu limite de altitude, chegando a um ponto onde o ar era tão rarefeito que as hélices quase não geravam sustentação. A única barreira real naquela altitude eram as baterias. Ele fez tudo para mantê-las aquecidas e agora só restava torcer que fosse suficiente. Contra todas as probabilidades, o drone dele chegou a 25.000 pés até onde estava a mochila. E através das imagens da câmera, eles viram o que fez Fuhrman correr, gritando, encolhido na neve, a 1.000 pés das rotas normais, havia uma figura negra, de bruços e completamente imóvel na neve, como algo com que a montanha já tinha terminado. Era Rick. O público da transmissão ao vivo ficou em silêncio. Então Bartek disse o que todos já estavam pensando. Eles estavam olhando para um homem morto, mas justamente quando Bartek estava prestes a virar o drone, Rick se mexeu. O acampamento base explodiu de alegria. Ele estava vivo. Só para avisar, toda semana no Patreon compartilho algo novo. Vídeo exclusivo, análise do que aconteceu ou história pessoal que não postei no YouTube. Se quiser ir além dos bastidores comigo, junte-se à comunidade extrema no Patreon. Te vejo lá. Enquanto isso, Rick nem imaginava o que acontecia. Ele ainda estava indo e voltando da consciência quando ouviu algo, um som que não pertencia a uma montanha. Mecânico, zumbindo, vindo de algum lugar acima do seu ombro direito. Apesar do cansaço e do estado mental confuso, ele olhou para cima, para algo que não conseguiu entender. Um pequeno objeto zumbindo no céu, acima dele, com luzes verdes piscando, pairava sobre o Broad Peak como algo de um sonho. Após 36 horas de escuridão e alucinações, ele não tinha como saber se aquilo era real, mas algo mais antigo do que a razão se acendeu dentro dele e lhe disse: "Alguém sabe que eu estou aqui." Normalmente, operadores de drone apenas registrariam a posição de Rick para os socorristas e deixariam o restante para eles. Mas Bartek foi além. Rick estava em uma parte muito perigosa da montanha. Um passo em falso poderia fazê-lo cair em uma daquelas fendas profundas no gelo ou despencar completamente do penhasco. Ao chegarem às últimas coordenadas de Rick,
os socorristas poderiam não encontrá-lo mais. Por isso, Bartek pilotou o drone devagar para longe dele, deliberadamente, nem para cima, nem para baixo, como se dissesse, venha por aqui. Rick era um homem que já não conseguia mais planejar, raciocinar ou se orientar. Mas, ao observar o drone se mover, ele fez a única coisa que os circuitos cerebrais que lhe restavam conseguiam lhe dizer para fazer. Ele o seguiu, passo a passo, por terrenos montanhosos que teriam matado ele se estivesse sozinho. O drone estava guiando, Rick estava seguindo. 3 alpinistas subiam do acampamento, 3 para encontrá-lo. Dave Hosky, americano que abriu mão de sua chance no K2 para ajudar no resgate. Frederick Strong, um alpinista sueco que já havia sobrevivido a uma temporada mortal no K2, e Tendi Sherpa, um dos guias de alta altitude mais experientes da montanha. Eles haviam recebido as coordenadas de GPS do Rick a partir dos dados de posicionamento do drone. Eles sabiam exatamente onde ele estava. Por volta das 19h30, no dia 10 de julho, a equipe de resgate e Rick se encontraram na encosta do Broad Peak. O rosto dele tinha sangue seco e seus dedos dos pés já mostravam sinais iniciais de congelamento. A coordenação dele o estava completamente comprometida. De acordo com todos os cálculos médicos disponíveis, ele não deveria estar de pé, mas estava vivo, passo a passo, com muito cuidado. Na última luz do entardecer no Karakoram, 3 alpinistas guiaram Rick de volta em segurança, chegando ao acampamento 3 já escuro. Na manhã seguinte, ele começou a descida final para o acampamento base e, em 12 de julho, 4 dias após tentar seu ataque solo ao cume, Rick entrou no acampamento base. Apesar dos cortes no rosto e dos dedos dos pés muito frios, não houve dano permanente aos órgãos. De alguma forma, contra todas as probabilidades, ele estava bem. Foi um milagre médico ou apenas um milagre? No dia 14 de julho, Rick foi evacuado de helicóptero e, em 2 semanas, já estava de volta em casa, seguro na Escócia. Ao pesquisar essa história, me perguntei, como você deve estar se perguntando, por que Rick Allen continuou sozinho enquanto todos os companheiros desistiram? O tempo estava ruim, ele não tinha como pedir ajuda. Não fazia sentido. Em 1983, um psicólogo chamado Martin Seligman identificou um padrão que ele chamou de domínio aprendido. Quando uma pessoa tem sucesso repetidamente em situações perigosas ou difíceis, o cérebro não apenas registra o sucesso, ele constrói uma convicção profundamente pessoal, que diz, eu já estive aqui antes, eu sei como isso termina. Cada situação perigosa da qual Rick Allen já havia escapado acrescentou mais uma camada a essa ideia. Então, quando os outros recuavam por cautela, o cérebro de Rick dizia o contrário. Após o resgate, Sandy, seu parceiro de escalada, disse: muitas vezes insistíamos em chegar ao cume, com Rick acreditando que ficaria bem, pois Deus estava cuidando dele. Rick Allen sobreviveu porque a fé e a experiência diziam que ele ficaria bem. Este próximo escalador tomou a mesma decisão. Brad Goldbright sabia tudo sobre segurança em escaladas. Ele literalmente ensinou isso a um parceiro, no dia anterior. Naquela noite, ele pulou uma checagem básica, a 15 metros do chão. Isso é o que aconteceu em seguida.